consultar de onde saiu, posso fazer uma proposta? para onde vai, pode. Eu acho que a gente poderia até dividir esse vídeo, já que a gente fazer uma edição em episódio 1 e episódio 2. Pode ser. Mas a ampla maioria, por isso que eu falo que não é lockout, e sim greve. Porque a maioria dos trabalhadores, dos proprietários individuais, não fechou o acordo. Porque eles perderam a mão do movimento. Mas Sim, o movimento sim. foi startado pelo patronal. Sim, mas você não pode confundir a direção, o que a direção tem de interesse, com a base. Por que a base vai? Porque a direção, quantas vezes uma direção sindical chama uma greve e ninguém vai para a greve? Sim, mas até aí você já desabasteceu, já causou o problema que é esperado pelos grandes produtores, que eles iniciaram já sabendo que ia arrochar a produção, que ia gerar desabastecimento, né? Agora o governo está perdido, é uma outra situação. Agora, todo decorrente posterior ao lockout, mesmo que a gente veja o envolvimento de setores autônomos, etc., já atingiu o efeito do que o lockout queria, né? Então, é por isso que eu acho difícil a gente falar, é um misto. Não. A partir do momento que você startou, eu te causo um problema com interesse, todo decorrente disso é do que eu iniciei, né? É do que eu iniciei. Então, por mais que Napoleão tenha decapitado o pessoal na França, todo decorrente é da Revolução Francesa, né? É isso, o start, é aquilo que vai. Fernando, né? Mas você não consegue colocar a sociedade em mobilização sem causar algum transtorno. Sim. Então, quando você sai da normalidade para questionar, para protestar, você gera transtorno. Mas desde que todo mundo tenha prejuízo. Né? Uma coisa é o transtorno que todo mundo tem prejuízo. Outra coisa é uma coisa que eu preparo para te dar prejuízo, para te cobrar mais caro das coisas. É um outro processo, é um outro caminho. Né? Então, por mais que depois eu comecei a tomar prejuízo também, porque eu perdi o controle daquilo que eu iniciei, né? Eu já tinha planejado... Mas, na verdade, eu acho que as grandes corporações não vão tomar prejuízo, porque os preços vão ficar maior. Mas é uma disputa de poder. Tem a questão da disputa do poder político, que se colocou em pauta, a questão de acuar o governo, de tentar pressionar o governo para mudar certas políticas públicas, políticas de combustível, e o que deu certo, essa pauta foi vitoriosa e também teve a vitória. O governo sentiu tanto golpe que derrubou o ministro. O presidente de uma estatal. Mas aí que eu entro. Houve toda uma linha política, a gente está abstraindo isso, eu acho que não dá para abstrair, isso é importante. O governo recuou na sua posição inicial de não negociar, cedeu, a pauta do movimento foi vitoriosa no sentido de reduzir o preço do diesel, foi vitoriosa no sentido de derrubar o presidente da Petrobras. O preço do diesel. Reduziu o preço do diesel. Ou o imposto em cima do diesel. Ele tabelou o preço do diesel. E vai retirar. Tabelou no preço abaixo. E vai retirar do Tesouro Nacional para subsidiar. Tabelou com 46 centavos. Sim, mas isso não é diminuir. Mas é subsídio, vai ser repassado. Se você pagava 3,40. Não, mas a política de preço vai continuar. Tá, se você vai na bomba e paga 3,46 e agora você vai pagar 3, você mas diminuiu. Dória, isso aí é temporário. 60 dias. E a política de preço é tipo assim, dei um pause na política de preço. Mas a política de preço agora continua. Então, mas caiu o presidente da Petrobras. E para reduzir o preço, eu tiro dinheiro da saúde, da educação, eu reponho do Tesouro Nacional. Então isso não é redução de preço. Não. Isso é subsídio. É outra questão. Né? E mesmo assim, no próximo aumento ele já vai se igualar, porque não mudou a política de preço. É desoneração de imposto. É desoneração. Agora, essa questão, como você falou, se a gente for entrar, a gente vai ter um debate muito mais alongado. E uma coisa também que a mídia, né, assim que as greves dos caminhoneiros terminou, iniciou a greve dos petroleiros. E uma coisa que a mídia vendia era mais ou menos assim, não, porque agora esse movimento é político, mas a greve não é política? Não existe movimento político, todo movimento social porque assim, eu não entendo quando a mídia tenta mostrar que a dos petroleiros é política e a greve dos caminhoneiros é o quê?
É um discurso falacioso. Além do que, toda greve é política. Os petroleiros tanto que a política cumpriram o ritual para iniciar uma greve, que você avisa com 48 horas de antecedência. Sim, porque é político. Através da entidade sindical, e você starta uma greve. É muito mais legal, muito mais legítima do que... Tanto que as consequências foram políticas. A gente tem aí o exemplo do Pedro Parente que caiu. São políticos. Então, agora, na minha opinião, só dentro desse ponto que você colocou, que é importante, colocando a direção, a liderança dos empresários, o interesse dos empresários, todo movimento social é disputa de poder, é político. O que faltou foi que as lideranças sociais, os movimentos organizados da classe trabalhadora, disputassem com esse setor a direção. Não adianta você simplesmente ficar encolhido, ficar neutro. Não existe neutralidade, não existe vácuo na não é neutralidade. Você não tem como dialogar, por exemplo, os grupos de esquerda, a CUT, por exemplo. Ela não foi atuante, ela não atuou. Mas não tem como atuar. Como que você vai intervir num movimento que majoritariamente defende intervenção militar? Então, esse discurso estava no patronal. Então, não tem diálogo. É a mesma coisa, até eu brinquei, a gente mandou isso aí pelo grupo do WhatsApp. Se eu sou um negro e vou carregar uma tocha da Ku Klux Klan, você não tem como dialogar uma coisa com a outra, que é o caso que os movimentos de esquerda não tinham como dialogar com os caminhoneiros. Aliás, a coisa da bandeira do Brasil é uma identidade política. Virou uma identidade política. Eu não posso nem mais usar minha camisa da seleção mais. Reduziu a venda de camisa da seleção brasileira por conta que virou um símbolo político. Mas eu acho que não existe essa relação. Tem que fazer disputa de poder. Não existe relação entre os extremos. Você tem que fazer disputa. Você tem que fazer disputa. Às vezes essa disputa pode ser dialogada, convencimento, ou pode ser disputa na força. Ou disputa... Por exemplo, um exemplo histórico. Na Revolução Russa, a Rússia estava em guerra com o Japão, as tropas russas sendo dizimadas pelo exército japonês e o povo querendo paz, terra e pão, que era a palavra de ordem dos bolcheviques. O que os bolcheviques fizeram? Foram para as trincheiras defender, junto aos soldados que estavam lá, que eles saíssem da guerra e apoiassem os revolucionários, para ter paz. Olha, a gente tem que desertar e derrubar esse governo, porque senão a gente não vai ter paz. A gente vai ficar aqui morrendo, os nossos filhos dos camponeses morrendo, enquanto os generais, a burguesia, está vivendo um bem bom. Mas você acha que a maioria dos soldados que estavam lá eram o quê? Eram revolucionários? Eram bolcheviques? Eram socialistas? Não. Os caras eram do setor mais reacionário, eram filhos de camponeses. Era um setor mais reacionário da sociedade russa. E estavam todos sob a ideologia dos generais, do exército. Numa guerra, esse sentimento nacionalista, de direita, estava muito mais radicalizado do que hoje, por exemplo. Estamos em paz no Brasil há não sei quantos anos. E os bolcheviques foram lá fazer disputa de poder com os caras. Obviamente, muitos morreram. Mas no final, o que aconteceu? O exército, a base do exército veio em apoio ao movimento revolucionário. De um movimento revolucionário. Será que esse movimento é um movimento revolucionário? Não, ou na hora que falta gasolina no posto, vai todo mundo correr para a fila e tentar salvar o seu? Essa é a questão, Fernando. Quando os soldados estavam no fronte, lutando contra os japoneses, não era um movimento revolucionário. Era uma guerra. E através dessa insistência, desse diálogo, desse debate, dessa disputa de poder, é que foram se construindo as bases. A dificuldade do elemento está morrendo. É fácil eu convencer um soldado. O cara sair da luta, né? Para sair da luta. Cara, você fica aqui, você vai morrer, e o que você está morrendo não faz sentido para você. Agora, é difícil você convencer um cara que está na fila do posto de gasolina para sair, para garantir o churrasco, para garantir o feriadão agora aqui. Enquanto tiver contra filé e cerveja, tanto que o povo falava, deixa o carro da Ambev passar, porque você garante a cerveja, que é a nossa questão cultural. Então, mas essa disputa não foi vitoriosa nesse sentido, porque também não foi dada. Porque, como eu falei, a CUT, os setores mais à esquerda, as organizações, foram pegos de surpresa, vão se com a calça curta, e depois ficaram
passivas, ficaram neutralizadas e não foram dessa disputa, porque alguns Mas a elementos própria direita também. A direita também não entrou. Você pode ver que quem se apropriou foi a ultradireita. Os super conservadores. Bolsonaro Bolsonaro e a intervenção militar. Nem o, como é que é? O ultracentro? Existe isso agora, o ultracentro? O ultracentro também não entrou junto na greve. Todo mundo ficou calado porque era um movimento extremamente heterogêneo e o pior, associado com essa ideia de ultradireitista. Então ninguém quer... Ainda mais esse ano de eleição. Se nem os centristas, né, entraram, quem dirá a esquerda que está tomando pau hoje. Por quê? Porque daí você vai para o movimento, vamos reforçar o movimento, vamos provocar o caos para chegar numa revolução brasileira. Mas uma greve geral para derrubar um governo ilegítimo de um impeachment seria possível. Eles legitimam nessa hora. Então, mas qual que era o momento? O momento de derrubar o Temer é no momento que foi filmado o cara com a mala de dinheiro, né? E você tem uma prova material para derrubar o presidente, então, porque senão vira golpe da mesma forma. Mas esse elemento continua em aberto. O fato ocorreu. É que nós temos um Congresso Nacional corruptível que blindou o governo, não permitiu que quem assumiria no lugar do Temer é Rodrigo Maia, que é um cara que também está na lista, né? Está na sequência e o presidente do Senado também. Né? Então a gente vive uma situação, e por isso algumas pessoas vão para a via da intervenção militar, é porque ela não vê alguém para assumir esse processo. Não, Fernando, mas aí que a pergunta, nós vamos permitir, ficando neutros na nossa passividade, criticando o movimento de uma postura assim, ideal, e permitir que esse setor que disputa pela extrema-direita a intervenção militar, ou um golpe à direita, domine o movimento? Não. Tanto que a gente está produzindo esse tipo de informação. É uma resultante de forças. A gente está produzindo esse tipo de informação para alguém ver lá, assistir no YouTube, no Facebook, o que a gente está discutindo, para a pessoa chegar a uma reflexão, porque eu vi gente defendendo no Facebook que um golpe militar, uma intervenção militar, ditadura militar, eram coisas diferentes. Né? O que a pessoa quer, o que eles estão pedindo é que se assuma um general no lugar do presidente da República. Né? Porque as pessoas estão esperando um Messias. Isso é mal da cultura brasileira. Não fala Messias não, porque as pessoas vão achar que é Bolsonaro. Pois e não faz diferença no espectro político, porque tem o cara esperando Bolsonaro e tem o cara esperando Lula. Né? Precisa de um projeto de sociedade. E a democracia vai além das pessoas. Ela vai pelas instituições. Por isso, o caos provocado do desabastecimento, as pessoas já estavam atropelando as outras no posto de gasolina. Isso que eu queria até levantar. Será que, né? Por isso que eu falo que esse paralelo com outras sociedades é muito complicado. Porque, por exemplo, será que num momento nos Estados Unidos, né, que talvez seja uma sociedade que eu considero mais próxima com a brasileira, no momento que tem um furacão, o carinha da venda, ele aproveita esse momento para triplicar o valor do produto dele? Porque talvez essa nossa falta de empatia, esse autossadismo que nossa sociedade alimenta, ela é causa desses vários problemas que nós temos passado ultimamente. Porque assim, olha, eu entendo que você, sei lá, tem que levar sua mãe no médico e vai abastecer R$10. Isso é compreensível. Mas será que você não, se você não tem nada para fazer, se você tem que trabalhar, será que você não pode sofrer? Porque sofrer para ficar desde sábado. Teve gente que ficou 72 horas no posto para pegar um ônibus, né? Seja mais racional. Pegue um ônibus. Não faça o efeito de manada. Lá de bike. Bom, Eduardo, acho que é importante a gente registrar também que uma crise como a que nós estamos passando, que vem desde 2013, com todo esse processo do impeachment e esse processo, como eu falei, da Lava Jato, da Operação Carta Fraca e tal, nós estamos passando por uma desagregação social. Algumas franjas, alguns setores da nossa sociedade... Ou uma reformulação social. Não, eu acredito que por enquanto é desagregação social. O índice de mortalidade infantil voltou a crescer, decorrente já, alguns estudiosos estão indicando, da redução de investimento em saúde, em políticas assistenciais. Então, é um processo de desagregação social. 20 e poucas milhões de pessoas desempregadas gera desagregação social. O pacto social, o tecido social, ele vai ficando cada vez mais esgarçado. E isso resulta dessas coisas. Então, a coesão social, a ética, a solidariedade,
ela requer uma base material também, entendeu? Agora, a conclusão disso é que a gente não pode generalizar. Muitas pessoas, inclusive empresários, comerciantes, mantiveram o preço até esgotar o seu produto. E muitas pessoas não entraram nessa histeria de ficar para fila lá, quilométrica, ficar um dia inteiro numa fila. Eu mesmo estava com o meu carro com meio tanque, permaneci com ele, fui para São Paulo, fui para Sorocaba, de boa, mantendo a velocidade adequada para não gastar muito, sem abastecer, porque quando eu fui para Sorocaba não tinha nenhum posto com combustível, não tinha nem fila, porque os postos estavam todos fechados. Eu voltei e deixei meu carro parado, aí fiquei só andando de bike. Só fui abastecer agora quando normalizou. Então, acho que teve muita gente que fez isso também. Obviamente que a gente vê onde está a situação mais espetaculosa, né? Aquela fila quilométrica de pessoas no posto é uma coisa normal. Então, isso chama a atenção, a gente vê isso. Mas a gente tem que ver também que muitas pessoas colocaram o carro na garagem e ficaram paradas. Eu acho que a gente pode levantar um tema para o próximo vídeo, falar um pouco dessa questão da informação, né? O quanto a grande mídia, fake news, o quanto os fake news, o quanto a pessoa acredita mais no áudio de WhatsApp de alguém falando grosso e se dizendo que é general. Ou põe a foto do Sérgio Moro num textão e fala que, fala que é dele, né? Eu acho que esse pode ser o tema no próximo vídeo para a gente discutir. Muito bom. A gente já fez um vídeo maior do que os outros que a gente está acostumando fazer, né? Porque a gente tem opiniões diferentes sobre o movimento, sobre o que pode resultar, de onde saiu, posso fazer uma proposta? Para onde vai, pode. Eu acho que a gente poderia até dividir esse vídeo, já que a gente faz uma edição em episódio 1 e episódio 2. Pode ser, a gente divide para não ficar tão cansativo para as pessoas assistirem. Legal. Né? Curta o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook, e a gente vai tentando enfrentar a realidade da nossa forma, tentando encontrar caminhos e contribuir um pouco para libertar desse caos social que a gente está vivendo, um pouco com a instrução do nosso país, né? Obrigado para você que teve essa paciência de escutar a gente. Obrigado. Até mais.